E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E hoje nós vamos falar de uma coisa muito bacana, que ela é muito famosa, que é a mágica do mercado, né? Que são os tempos macros, tá? É isso aí. Então, nós vamos falar como usá-lo, a importância dele, entendeu? Para a gente encontrar a direção do mercado e tá entendendo um pouco mais aí como o mercado ele se movimenta, ok? Então, bora lá pro vídeo. Bom, pessoal, então vamos começar passando um pouquinho para vocês o que é de fato o tempo macro. Então, pessoal, o tempo macro basicamente é quando a gente utilizamos um tempo maior que o tempo analítico. Ou seja, a gente usa um tempo maior que um tempo analítico. Ou seja, a gente pode usar um gráfico de 60, um gráfico de 15, um gráfico de 30, um gráfico 240. Todos eles 60 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 240 minutos. Ou seja, são gráficos que teoricamente são maiores do que os 5 minutos. Então, automaticamente, por eles serem maiores, o que eles demonstram para a gente? Eles demonstram um movimento mais limpo, eles demonstram um movimento mais direcional, certo? E um movimento onde a gente consegue ver probabilidades e previsões de alvos, entendeu? Então, quando a gente já começa a falar um pouco sobre alvos, projeções e movimentações, a gente começa a entrar num campo muito interessante dos tempos macros, que é o direcionamento, né? Para onde o preço está indo, para onde ele pode ir, tá? E aonde seria um dos melhores pontos para mim entrar ou não. Em vista que o mercado ele trabalha entre oferta e demanda, o tempo macro mostra para a gente basicamente como se fosse os melhores pontos da oferta e os melhores pontos da demanda a partir do gráfico, certo? E daqui a pouco a gente vai colocar isso em prática no gráfico e mostrar para vocês como que é mais ou menos esta análise, tá? Então, para mim, tá, na minha opinião, esses daí são os melhores tempos gráficos analíticos, tá? O 240 ele já passa um pouco, tá? Ele passa um pouco porque naturalmente ele por ser um tempo maior, né? Ser um tempo maior, ele vai acabar agregando um pouco mais de candles a serem fechados, então necessariamente vai demorar um pouco mais para fechar. Então, o 240 não aconselho muito a ser observado durante o pregão, tá? Eu acho bom fazer marcações nele. Agora, para observar no pregão, o 15, o 30 e o 60 são para mim, na minha opinião, primordiais, porque eles dão todo o enredo, tá? Todo o enredo das operações, ele dá todo o que vai acontecer, o como acontecer, ele dá tudo, tá? E eu hoje não fico sem eles, tá? Eu utilizo o meu gráfico de 5 minutos para mim operar, né? Uso os 5 minutos, mas automaticamente eu me baseio muito minhas operações nos nossos gráficos macros, ok? Então, feita essa introdução, a gente passa agora para a parte mais prática, né? E melhor do que os tempos gráficos, pessoal, uma coisa que ainda é melhor que os tempos gráficos seria se o quê? Se vocês se inscrevessem e deixassem o like aqui nesse vídeo, tá? Vocês vão contribuir, vocês não sabem o quanto contribuem, tá? Para o crescimento do nosso canal, que todos os dias a gente vem entregando conteúdo de grande valor e que ajuda muito os traders, tá? E a gente recebe feedbacks todos os dias, né? E os traders que acompanham nossos conteúdos têm tido bons resultados. Então, eu tento ajudar a vocês, né? E vocês me ajudam. E como vocês podem me ajudar? Com uma inscrição e com like, ok? Então, estamos combinados? Então, bora pro conteúdo que interessa, ok? Agora, pessoal, com o gráfico na tela, vamos mostrar na prática como a gente utiliza o tempo macro ao nosso favor, ok? Deixar algumas marcações aí simples no gráfico, tá? Para dar uma exemplificada, tá? No geral, nos tempos macros, tá? E depois, no decorrer dos dias de vocês vão fazendo os backtests, aplicando mais ou menos a metodologia que foi utilizada neste vídeo, para o vídeo não ficar tão extenso e a gente aplicar direto ao ponto o que deve ser feito, ok? Primeiro ponto a ser analisado, aqui embaixo, a gente tem o primeiro quadradinho, né, que é o nosso preenchimento. Primeira coisa que vocês iriam observar neste ponto, tá? Ele é
próximo da abertura, tá, do dia, né? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 candles, né? Basicamente é este candle aqui, ó. Observe, pessoal, o que o mercado fez. Ele fez um movimento de baixa, fez um movimento com 5 candles, independente do que cada candle tinha de fazer de probabilidade ou não, ok? Isso não vem ao caso agora. O que eu quero que vocês observem é o quão importante é o tempo macro e o que ele vai nos propor, porque o tempo macro ele nos promove o onde entrar, tá bom? Então a gente tem diversos candles aí, em torno de 5 candles, e aqui no tempo gráfico de 60 minutos, tá? A gente está utilizando nesse momento os 60 minutos, a gente vê um belo pavio para baixo, tá? Aqui basicamente este azulzinho é simplesmente a parte que está aqui embaixo deste preenchimento. E observem que é muito simples. Por que simples? Porque se você vem e coloca uma linha aqui, você vai observar que em relação ao contexto, a gente tem aqui, pessoal, deixa eu tirar aqui que essa é da parte da introdução. Espera aí. Se você observa o contexto, você vai observar outro 50%. E se a gente tem 50% balizado com ponto de parada, o que a gente faz em uma região dessa? É a melhor região de compra. Da mesma forma que eu falei para vocês no vídeo anterior, na introdução, perdão, que a gente encontra os melhores pontos de compra e de venda, de oferta e demanda, a gente tem aqui o melhor ponto para comprarmos. Então entra no mérito do trader observar o sinal neste ponto e ele simplesmente vai operacionalizar. E saiba que se você fez uma operação de compra neste ponto, observe que ele não te deu calor. Você pegaria mais de 1000 pontos com uma simples operação, que seria uma operação que demoraria em torno de meia hora para acontecer, ok? Dando prosseguimento aí, vamos para a próxima análise aqui em cima. Uau, o que deu aí? Muito simples, pessoal. Observem a região novamente. Vocês podem observar uma coisa muito interessante novamente. Os candles aí, ó, eles fizeram um movimento de queda, ok? Nada tão misterioso, né? E observe aonde que ele foi. Ué, mas foi aonde? Tô vendo uma bagunça, tô vendo uma consolidação. Ah, mas é porque você não observa o tempo macro. Olha onde ele parou. E olha onde você faria uma FIBO máxima, mínima, 50%. E qual era o contexto dessa região? Você poderia utilizar esta mínima como um movimento de violinada, onde ele violina um fundo e respeita, ou seja, ele pode voltar porque ele ainda está onde? No 50%. Então, o que você deveria ter feito? Além dessa compra belíssima que você iria pegar novamente pelo tempo macro, você também iria pegar uma compra pelo tempo macro. E observe o quanto de pontos que você entraria. Vamos supor que você entrou aqui 300 pontos. Ele assustou? Assustou. Se você pegou uma compra nesse teste e bateu uma parcial aqui, 123 pontos. Então, 123 pontos. Se seu stop está no 0 a 0, ele não voltou para te pegar. Ou seja, você estaria na operação, pegaria, se você conseguiu pegar lá 300 pontos aqui, depois você pegou mais 250 aqui e bateria uma meta muito boa, não é verdade? Passando para o próximo ponto, que é uma seta, é a primeira setinha. Eu vou olhar no tempo de 15 minutos. Então, pulo lá no tempo de 15 minutos. Vamos tirar um pouco do zoom para a gente observar. Olha o que o preço fez, pessoal. Se você vem e coloca uma Fibonacci máxima, mínima, 50%, você observa que a gente tem neste ponto um ponto de parada, um 50%, um candle de reversão, onde isso daqui simplesmente foi um teste. Então, o que você deveria fazer? Você só iria esperar este ponto. Até onde, Ronca, eu poderia esperar? Você poderia esperar neste ponto de parada. Passou um pouquinho, não tem problema, é uma região. Poderia usar este ponto de parada, tá? Você poderia usar o próprio 1 minuto para te ajudar, sabendo que o mais importante era que ele fez um movimento de correção para depois jogar novamente para baixo. Então, muito simples, a mesma coisa aqui, mas aqui a gente vai usar o 30 minutos.
olha só o que aconteceu. Se você colocou uma FIBO máxima, mínima, 50%, olha o que aconteceu. 50%. Tá abaixo dos 50%, tá abaixo do ponto onde ele fez uma negação, tá abaixo de todas essas máximas que foram rompidas, negadas e etc. Tudo isso poderia ser utilizado de contexto para que, caso ele voltasse aqui, você fizesse uma venda incrível, assim, sem defeitos. Para quê? Para pegar mais um bocado de ponto aí, para bater mais ainda sua meta, ou seja, uma operação lisa. O que eu quero entrar no mérito aqui, pessoal, é que independente do fechamento desses candles, o que eles tinham de probabilidade ou não, eu quero que vocês entendam que o mais importante é sempre a gente ter noção de onde que o preço está testando e o que ele pode fazer. Sabendo o que ele pode fazer, a gente trabalha estratégias e a forma de entrar. Porque depois, quando você sabe que ele pode testar ali onde eu fiz a fiozinha naquele candlestick do 30 e que ele pode descer, automaticamente você tem na cabeça que se eu fizer uma entrada de venda, seja ela qual for, ela dando uma oportunidade no 5, eu tenho a favor um tempo macro. E isso é muito importante, porque quando a gente vai a favor de um grande, a favor de um tempo maior, o movimento ele tende a ser mais fluido. Essa é a grande sacada do tempo macro. Ele se movimenta com muito mais força para o lado que deve ser. E normalmente o lado que é o lado quando o tempo é maior, porque ele manda mais que o tempo de 5 minutos, ok? E por último, a mesma coisa utilizando o gráfico de 30, máxima, mínima, 50%. Coloca novamente, olha essa figurinha aqui, pessoal. Máxima, mínima, 50%. Não estou entrando no mérito de como entrar. Saiba onde entrar. Olha essa fibra de 50%. Utilize contexto. Leve o negado. Mínimas negadas. Um possível 50% de alta. Olha as mínimas aqui também te dando possíveis regiões de suporte de negação quando o preço voltou dessa perna para dentro. Tudo isso foi levado em consideração e o macro apontando para compra. A única coisa que você precisava fazer nesse ponto era simplesmente comprar, independente do que deu ou não deu, a probabilidade do candle ou não, tá? Não entra no mérito. Nós não estamos falando disso agora. Vocês precisam saber de contexto, e contexto a gente entende mais no tempo macro. Eu consigo ler o contexto no tempo de 5 minutos? Consigo, com certeza, tá? Com certeza eu consigo, mas fica mais claro, fica mais tranquilo de trabalhar trabalhando com o tempo macro. É muito simples, é como se você operasse os 5 minutos em tempos maiores, só que você consegue ter um embasamento muito mais fácil, porque os candles são grandes, os candles demoram. O que basta você é sempre ter paciência, que é uma dádiva de traders. Todos os traders, tantos eles famosos ou não, todos eles prezam a paciência de esperar no ponto certo, porque é no ponto certo, a partir do momento que você der a sua entrada, você vai enriquecer. Isto vale para ações, isso vale para fundos imobiliários, isso vale para o próprio índice, para o dólar, entendeu? Para Forex, isso vale para qualquer lugar. A localização é o melhor ponto e é o que vai mais estar a favor de vocês quando forem fazer uma entrada. Não é o como entrar que é o mais importante. Ele é importante, mas ele não é o mais importante. Porque se você não sabe onde entrar, não vai importar o como. Porque você pode estar perfeito na sua análise. A sua análise ela pode estar 100% correta em relação às violinadas, em relação a negações, em relação ao que for. Ela pode estar 100% correta, tá? E quando você perceber que ela não está dando certo e olhar para o macro, você vai ver que você errou o onde. Você entrou no lugar errado, no lugar que não deveria entrar. Porque se você utilizasse a mesma metodologia que você usou numa entrada que você achava que era perfeita, no lugar certo, eu posso te garantir que você iria sair no game. Então, junte as duas coisas, tá? Use elas a favor,
para que tudo dê certo na operação de você. Ok, pessoal? Então, basicamente é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixa o like de vocês, tá? Para estar continuando contribuindo com o canal, tá? Estamos crescendo em um número de seguidores e de pessoas que vêm estudando com a gente. Isso é muito bom e eu me sinto cada vez mais motivado. Então, se inscreva no canal, deixa o like e também deixe seu comentário o que você gostou, o que você não gostou, tá? Sugestões de próximos vídeos, tá bom? Que eu tento atender todo mundo, eu sempre faço, eu leio os comentários e comento em cima, tá? Pra estar ajudando vocês aí no que for possível, tá ok? Então, um abraço, até a próxima, valeu!